E aí galera, bem-vindos ao canal Game 10 Boss. Hoje vamos mergulhar de cabeça na arquitetura do lendário Mega Drive ou Sega Genesis. Vamos destrinchar como esse console, lançado pela Sega em 1989, funciona por dentro. Se você sempre se perguntou como os dados do jogo viajam do cartucho até a tela, e como o som é processado, já deixa o like e se inscreve, porque esse vídeo vai ser massa. Aqui está o Mega Drive, um dos consoles mais famosos da história dos videogames. Mas que tal explorarmos o que há por dentro? Dentro dele, encontramos uma complexa engenharia de componentes, chips e circuitos eletrônicos. É aqui que a mágica acontece, onde tudo se conecta para dar vida aos jogos. Imagine o Mega Drive como uma grande corporação, onde cada setor tem um papel fundamental. O departamento gráfico cuida das imagens, a equipe de áudio dá vida ao som, e a unidade de processamento coordena tudo, garantindo que cada comando aconteça no momento certo. Primeiro vamos começar pelo conector do cartucho. Pense nele como a porta de entrada do console. É aqui que você insere o jogo. A ROM do cartucho contém todo o código, gráficos e sons. É através desse conector que o processador acessa todas essas informações para executar o jogo. Esses dados saem do cartucho e viajam por um correio de dados, o barramento, que os direciona para onde eles precisam ir, seja para a memória RAM ou diretamente para outros chips. O Mega Drive oficialmente suporta ROMs de até 4 MB, 32 megabits, por uma limitação imposta pelo mapeamento de memória do cartucho e pelo espaço reservado para ROM no barramento de endereços. Embora o Mega Drive não suporte oficialmente ROMs acima de 4 MB, alguns jogos usaram técnicas como bank switching, troca de bancos de memória, para acessar mais espaço. Jogos como Super Street Fighter 2 e Virtua Racing com chip SVP ultrapassaram essa limitação ao incluir hardware extra no cartucho para expandir o acesso à memória. Imagine que você está montando um sistema de jogo e precisa de um processador robusto para gerenciar toda a lógica. O Motorola 68000 no Mega Drive é exatamente isso, o cérebro principal do console. Ele opera a aproximadamente 7,6 MHz e tem a tarefa de executar o código do jogo que é lido diretamente do cartucho. Basicamente, ele processa todas as instruções, gerencia a memória e coordena a comunicação com os outros chips. Para explicar melhor essa relação do Motorola com os outros chips. Com o cartucho, o 68000 acessa os dados e as instruções armazenadas na ROM do cartucho, funcionando como se estivesse lendo o firmware de um dispositivo. Ele interpreta essas instruções para determinar o que o jogo deve fazer. Ele acessa a memória para armazenar dados temporários, variáveis, buffers e estados do jogo, que precisam ser rapidamente acessados e modificados durante a execução do programa. Com o VDP, o processador envia comandos para o Video Display Processor, que é o responsável por montar os gráficos. Assim o 68000 dita o que desenhar e quando atualizar a tela. Com o Z80, para o processamento de áudio, parte do código e dados são transferidos para o Z80, que é dedicado ao gerenciamento do som. Isso libera o 68000 para focar no restante das operações sem ser sobrecarregado com tarefas de áudio. Com o bus arbiter e o chip de I. Como vários componentes precisam acessar o mesmo barramento de dados e a memória, o 68000 trabalha em conjunto com o bus arbiter e o chip de I/O para coordenar esses acessos. Eles garantem que não haja conflitos na comunicação, definindo os endereços e controlando as direções dos sinais. Resumindo, o Motorola 68000 é a peça central que integra todas essas funções, garantindo que o jogo funcione de forma fluida e que cada componente, gráficos, som, I/O receba os dados corretos no momento certo. O processador contava com 64 KB de PS-RAM. Essa memória era usada para armazenar dados temporários, como variáveis de jogos, estados de sprites e cálculos intermediários. A PS-RAM, RAM pseudoestática, era uma escolha comum em sistemas da época devido ao equilíbrio entre custo e desempenho. A PS-RAM não requer refresh contínuo como a DRAM tradicional, simplificando o design do circuito. Agora vamos falar de gráficos. Isso é uma tarefa para VDP, o Video Display Processor, que é o chip responsável por montar a imagem final que você vê na tela.
Funcionando a cerca de 13 MHz, o VDP trabalha com 3 memórias internas que ajudam a organizar e exibir os dados gráficos. VRAM. 64 KB. É a memória onde são armazenados os dados gráficos, como os tiles que compõem os fundos e os sprites. Esses tiles são os blocos básicos que, quando combinados, formam toda a imagem do jogo. VSRAM. 80 bytes. Essa memória é utilizada para armazenar os valores de rolagem, permitindo que os cenários se movam suavemente e criem aquele efeito de paralaxe que dá profundidade às cenas. CRAM. 128 bytes. Aqui ficam armazenadas as paletas de cores usadas para desenhar os gráficos na tela. O VDP utiliza o CRAM para definir as paletas de cores. O sistema pode armazenar 4 paletas diferentes, e cada uma delas possui 16 cores. Isso significa que, simultaneamente, o Mega Drive pode exibir 64 cores na tela. Porém, a especificação total do sistema indica que há suporte para até 512 cores, ou seja, 512 cores disponíveis em todo o sistema. Essas 512 cores podem ser vistas como um banco maior do qual as 4 paletas, que somam 64 cores, são selecionadas para exibição imediata na tela. Assim, os desenvolvedores podem, por exemplo, trocar dinamicamente as paletas durante o jogo para criar efeitos visuais mais ricos, mesmo que apenas 64 cores estejam ativas de cada vez. Em resumo, o VDP pega os dados enviados pelo 68000, organiza tudo utilizando a VRAM para os gráficos, a VSRAM para a rolagem e o CRAM para as cores, e, se necessário, usa o DMA, uma técnica de acesso direto à memória, para transferir rapidamente dados sem sobrecarregar a CPU. Esse conjunto de funções permite que o Mega Drive apresente gráficos fluidos e de alta qualidade, aproveitando ao máximo a capacidade das 512 cores disponíveis. Mas, e o som? É aí que entra o Zilog Z80, um processador secundário que roda a aproximadamente 3,5 MHz. Esse chip foi originalmente usado no Master System e no Mega Drive, é dedicado quase que exclusivamente ao áudio. Ele recebe comandos do 68000 para tocar os efeitos sonoros e a música do jogo, e para gerar esses sons, ele controla 2 chips, o Yamaha YM2612 e o PSG. O chip Yamaha é um sintetizador FM e produz sons complexos e característicos do sistema, enquanto o Z80 exerce a função de maestro, lendo as partituras e processando dados sonoros. O chip Yamaha YM2612 é o seu principal instrumento musical. Já o PSG, que fica embutido no VDP, fica responsável por sons mais simples, sendo usado principalmente nos jogos de Master System. O Z80 é o maestro que coordena tudo isso, liberando 68000 para se concentrar na lógica e nos gráficos. No Mega Drive, o Zilog Z80 dispõe de 8 KB de RAM dedicados exclusivamente às operações de som. Essa memória não é apenas um espaço para armazenar dados temporários, ela guarda o código do driver de áudio, o programa que o Z80 executa para controlar o som, e os dados necessários para gerar efeitos sonoros e músicas. Em outras palavras, enquanto o processador principal, Motorola 68000, cuida da lógica e dos gráficos, o Z80 utiliza seus 8 KB para rodar de forma autônoma seu mini-sistema de áudio, enviando os comandos certos aos chips de som. Essa divisão permite que o áudio seja processado sem sobrecarregar os 68000 e garante que o som seja gerado de maneira eficiente, mesmo com uma quantidade de memória relativamente pequena. Como os dados trafegam e são gerenciados internamente se estamos usando 2 processadores e chips diferentes? O bus arbiter é um chip que atua como um supervisor do barramento de dados. Ele coordena e gerencia os acessos quando diferentes dispositivos, como o Motorola 68000, o Z80 e o VDP, precisam utilizar o mesmo barramento para ler ou escrever dados. A principal função do bus arbiter é garantir que apenas um componente acesse o barramento de cada vez. Ele impede que ocorram conflitos ou engavetamentos nos sinais, o que é crucial para que as informações sejam transmitidas de forma correta e sem interferências. Pense nele como gerente de tráfego que coordena o fluxo entre a CPU principal, o processador de áudio Z80 e a memória de vídeo VRAM, entre outros. Sem esse chip, os acessos simultâneos poderiam causar colisões e corromper os dados. É essa coordenação que permite que todos os dispositivos compartilhem o mesmo barramento sem causar problemas.
O chip de I/O é responsável pelo mapeamento de memória e pela gestão das entradas e saídas do sistema, ou seja, ele cuida das interfaces que ligam os dispositivos internos, como RAM, VDP, etc., aos periféricos externos, como os controles e as portas de expansão. Ele define quais faixas de endereços estão associadas a cada dispositivo. Por exemplo, determina onde na memória a CPU encontrará a RAM, os registradores do VDP e os dados vindos dos controles. Funciona como uma ponte entre o mundo interno do console e os dispositivos externos. O chip de I/O garante que a CPU saiba exatamente para onde enviar os comandos, seja para atualizar gráficos, ler os sinais dos controles ou se comunicar com outros dispositivos. Ele trabalha em conjunto com o bus arbiter para assegurar que os sinais e dados sejam distribuídos corretamente, mantendo a integridade das operações e a comunicação eficiente entre todos os blocos do sistema. Em resumo, o bus arbiter e o chip de I/O são fundamentais para manter a organização e a integridade dos dados no Mega Drive. O bus arbiter evita que múltiplos chips entrem em conflito ao acessar o barramento, enquanto o chip de I/O define o mapeamento de memória e gerencia as interfaces de entrada e saída, garantindo que a CPU e os periféricos se comuniquem de forma ordenada. Esses componentes trabalham juntos para que, mesmo com múltiplos dispositivos compartilhando recursos, o sistema funcione de maneira harmoniosa e eficiente. Vamos recapitular rapidinho. O conector do cartucho traz os dados do jogo para o sistema. O Motorola 68000 é o cérebro principal que processa o jogo e usa 64 KB de RAM para trabalhar. O Z80, em conjunto com o Yamaha YM2612 e o PSG, cuida do som, usando 8 KB de RAM para áudio. O VDP processa os gráficos com 64 KB de VRAM, 80 bytes de VSRAM e 128 bytes de CRAM, para posteriormente enviar a imagem para a TV. O bus arbiter gerencia o tráfego no barramento, e o chip de I/O organiza o mapeamento de memória e as comunicações com os periféricos. Cada peça tem seu papel, mas é a interação entre elas que faz o Mega Drive ser tão especial. É como uma orquestra, onde cada instrumento, ou chip, toca sua parte para criar a experiência completa dos jogos que tanto amamos. Se você curtiu essa análise detalhada do hardware do Mega Drive, não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdo nostálgico e técnico como esse. Deixe seu comentário abaixo se você tem alguma dúvida ou se tem alguma curiosidade sobre hardware retro. Valeu e até o próximo vídeo!